Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos iniciar mais uma live promovida pelo IMADEC. Já vamos adicionar nossos professores. Marcos. Professor Marcos, muito boa noite. Boa noite, meu amigo Alex. Boa noite ao pessoal que está chegando aqui. Que bom estar com vocês. Professora Luciana agora. Localizando aqui na... Se a Luciana estiver ouvindo a gente, pede para participar, Lu, para ficar mais fácil da gente incluir você aqui na conversa. Verdade. A gente hoje tem um papo que promete, sabe, Alex? Porque o tema das famílias é um tema que, nos últimos anos, depende muito do que os advogados peticionam, do que os juízes decidem, porque a gente está numa fase de inércia legislativa. Então, o que acontece? O código não tá acompanhando o que está acontecendo, e a gente, na hora que estava conversando para escolher um tema para esse papo de hoje, resolveu pensar justamente nisso. Então, a gente às vezes espera anos para uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre um assunto, pela toda a estrutura do processo, por toda a demora que a gente tem, mas enquanto isso não acontece, a vida não espera. As pessoas continuam com seus relacionamentos, as pessoas continuam tendo filhos, as pessoas continuam se desentendendo, se entendendo, tá? Com certeza. E esse descompasso entre a velocidade da vida, o anseio das pessoas, a regulação jurídica do direito das famílias hoje é um ponto que acaba angustiando muita gente. E se alguns assuntos durante a pandemia melhoraram, outros, tá? Pelo contrário. E o número de casais que não se entenderam quando ficaram mais tempo em casa do que estavam acostumados, Foi verdade. Tá? Acabou aumentando consideravelmente, tá? Ou você se acertou de vez com a sua cara metade, ou então muitos casais, infelizmente, desandaram nesse período de tempo. Então é legal a gente discutir um pouquinho sobre esses temas. E o tema da família simultânea, ele misturando vários assuntos. Tá? Porque não é só uma questão que impacta no direito civil de família. Por exemplo, a gente tem questões previdenciárias interessantes. Sim. E muitas vezes... Com certeza, já comentei isso agora. E muitas vezes a gente só descobre que a pessoa tinha outro relacionamento quando ela já não está mais aqui entre a gente. Tá? E aí o que acontece? Aquele impacto para a família, aquele impacto para os filhos. E vejam, são várias vidas que dependem às vezes daquele salário, daquela pessoa que era provedora, tá? E de uma hora para outra o mundo vira de perna para o ar. Tá? Então a gente precisa, o Vitor está colocando aqui, precisa se arrumando pelo caminho. Às vezes, Vitor, a minha sensação é que a gente está tentando trocar o pneu do carro, mas o carro não parou. O carro está andando e a angústia das pessoas é receberem a comunicação de que o assunto não está regulado na lei e dizer assim, mas como não está regulado na lei? E o que é que vai acontecer? E os advogados às vezes não conseguem dar uma resposta específica, precisa, tá? Porque como a jurisprudência e os entendimentos estão sendo construídos à medida que as coisas estão andando, tá? Alex, a Luciana está dizendo que não consegue solicitar. Vê se você consegue puxar ela para aí. Ó. Lu Brasileiro. Acabou de colocar aqui o comentário Lu Brasileiro. Isso, tá no chat para a gente colocar aqui. Então, o que é que acontece? A gente fica na angústia com... Pronto, Joy. A gente fica na angústia com o profissional, tá? Oi, Lu. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora Luciana. Ei, Alex, tudo bem? Oi, Marquito. Tudo bem, tudo ótimo. Tudo em paz, tá? Muito bom estar com você aqui, minha amiga. Não sei se você estava ouvindo a gente. Tava sim. Eu estava tentando enviar a solicitação e dizia que estava dando erro. Aí saí, entrei, mas estava por aqui. Não, mas agora deu certo. O professor João também já está chegando aí. Pronto, tudo aqui. Combinado para chegar. Boa noite, professor. Eu acho que foi isso.
Tá? Tudo E, Alex, bem, você professor. sabe que a gente está na presença de dois globais, né? Com Entre certeza. os profissionais mais solicitados hoje para esclarecer assuntos na mídia nacional, tá aí, professor João Aguirre e professora Luciana Brasileiro, Meu certo? Deus do céu. É uma honra Mas- ter todos aqui. Pois é, são dois fantásticos, vamos dizer assim. Meus amigos, vamos começar esse papo para o pessoal que está assistindo a gente aqui. Alex, se você me permitir, eu vou tentar ver se a gente faz aqui uma organização das ideias para todo mundo ter chance de conversar. E Claro, o primeiro professor. ponto que eu queria colocar é o seguinte. Luciana, quando a gente começou a falar que ia ter essa conversa hoje, que ia ter essa live hoje, muitas pessoas começaram a mandar mensagem direct e ficou claro para mim uma coisa. Tem alguns conceitos desses novos arranjos familiares, não sei se o João vai concordar comigo, que, sobretudo para quem não é da área, são muito parecidos. E que tal a gente começar tentando separar isso? Tem aquele cara que sai de um relacionamento para outro, tem aquela pessoa que não consegue se decidir às vezes e fica mantendo relações ao mesmo tempo. Às vezes uma sabe da outra, às vezes não sabe, tá? E tem outros arranjos onde está todo mundo ciente do que está acontecendo e divide o mesmo espaço. Lu, vamos começar essa conversa tentando separar o que é uma relação poliafetiva de uma relação simultânea para quem está ouvindo a gente? Vamos sim. Boa noite. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite. Uma honra enorme estar aqui com os meus queridos amigos nesse prestigiadíssimo Instagram. Estou muito feliz de poder bater esse papo com vocês sobre esse tema que eu sou suspeitíssima para falar, né? Porque é o meu tema do coração. E eu acho muito boa a sua provocação, Marquito, porque é uma provocação esclarecedora, né? Porque realmente as pessoas ainda fazem muita confusão do que são as famílias simultâneas, do que são as famílias poliafetivas. E as pessoas às vezes ainda acham que são sinônimos, embora elas façam parte desse contexto de famílias fáticas e de famílias que estão ali na busca de uma regulamentação ou na busca do estabelecimento de efeitos jurídicos próprios. Elas têm uma diferença muito traçada. As famílias simultâneas, elas tradicionalmente existem há muito mais tempo no Brasil, dentro de uma esfera de tolerância, vamos usar essa palavra, embora tolerância não seja uma palavra que combine muito, né, do ponto de vista cultural com o tema das famílias simultâneas, mas culturalmente falando, talvez sejam famílias que a gente conhece com mais frequência, porque são aquelas famílias, aquelas relações conjugais que se estabelecem em paralelo, né, e simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, né, a partir de dois ou mais ninhos de conjugalidade, vamos usar essa expressão. Então, você tem uma união estável concomitante a uma outra união estável, ou um casamento concomitante a uma união estável, mas a gente tem uma figura central que se relaciona com outras pessoas que não se relacionam entre si. Então, a gente tem, por exemplo, na situação mais clássica, mais conhecida, um homem que mantém duas casas, que mantém duas mulheres e que mantém essas duas famílias, como o Marcos muito bem disse, o professor Marcos muito bem disse, né? Essas mulheres, elas às vezes sabem uma da existência da outra, né? Elas se toleram, elas permanecem nessa relação, mas elas não se relacionam entre si. Já nas famílias poliafetivas, essas que talvez a expressão esteja sendo cada vez mais popularizada e que efetivamente existem e sempre existiram, mas só agora tem se falado nesse assunto, são aquelas relações em que a gente tem um único núcleo, um único ninho familiar, mas a gente tem mais de duas pessoas se relacionando entre si. Então, essas pessoas, elas se relacionam dentro da perspectiva da solidariedade, dentro da perspectiva da responsabilidade, das responsabilidades afetivas, patrimoniais, todas entre si. Então, a gente vai ter 3 ou mais pessoas se relacionando entre si no mesmo contexto familiar, né? Então, essas são famílias fáticas que, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, que permite o reconhecimento de efeitos jurídicos das famílias fáticas, tem sido cada vez mais presentes nos tribunais, né? Então, tem se apresentado cada vez com demandas nos tribunais e que, como já aconteceu em outras circunstâncias, em relação ao divórcio, em relação às uniões homoafetivas, estão
sofrendo de alguma maneira as consequências de uma sociedade que culturalmente ainda resiste a esse modelo, digamos, menos patriarcal. Eu acho que é Eu isso. acho que a gente, eu acho que a gente começou bem e eu queria enfatizar uma coisa, queria perguntar o que o João acha. João, às vezes as pessoas imaginam famílias em dois contextos. Ou o relacionamento é sempre heteroafetivo, ou ele é sempre homoafetivo. Às vezes as pessoas não enxergam a possibilidade de você ter relacionamentos onde tem um membro em comum, uma pessoa em comum, mas ele se relaciona com o homem e com a mulher. Tá? E não necessariamente com duas mulheres, não necessariamente com dois homens. Inclusive, eu acho que é interessante a gente chamar a atenção que foi isso que chegou ao Supremo Tribunal Federal para poder a gente ter essa conversa aqui. Mas pegando a distinção que Luciana fez, deixa eu perguntar, João, para você uma coisa. Tem previsão legal para isso? Tem previsão legal para a gente proteger quem vive desse jeito? Ou essas pessoas não têm proteção? Antes de a gente entrar no caso da decisão, se eu abro o texto da lei, o legislador imaginou esse tipo de relacionamento? Boa noite, meu amigo, seja bem-vindo mais uma vez, a palavra está com você. Boa noite, Marcão. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite, agradeço, é uma honra enorme estar aqui falando com você, com a minha querida amiga, a Luciana Brasileiro. Para mim, o nome mais adequado para falar sobre esse assunto, e quem mais conhece desse assunto aqui hoje é a Luciana. Falou no Fantástico sobre isso, mas não é só no Fantástico, lá no Supremo, tem uma obra sobre isso, e eu aprendo muito com ela. Aprendo mesmo, eu tenho uma admiração enorme pelos dois aqui. Alex, obrigado pela participação também. Um abraço para o Kelson, é uma honra estar aqui no Direito News e com a pós da IMADEC. A grande pergunta, né? Tem regulamentação sobre o assunto? Nós temos uma polêmica aí, especificamente, eu particularmente, já de antemão, para a Luciana não ficar brava comigo, já entendo que a gente tem que trazer solução para essas questões, mas existe efetivamente uma polêmica, né? Alguns doutrinadores e as próprias decisões dos tribunais entendem que não há espaço para o reconhecimento dessa composição familiar ou dessas composições familiares. O que se sustenta, e nós vamos falar sobre a decisão mais lá na frente, mas é o princípio da monogamia. Nós podemos trazer aqui o professor Zé Fernando Simão, que é absolutamente refratário a esse tema, e diz que não há espaço em razão do princípio da monogamia, que, muito embora não esteja, na opinião do professor Simão, expresso pelo nosso ordenamento, na norma jurídica constitucional, a gente tem norma infraconstitucional que traz essa previsão, como a tipificação do crime da bigamia no Código Penal, ou as regras do Código Civil que estabelecem o casamento uma união entre o homem e a mulher. E existe essa discussão se efetivamente teríamos amparo ou previsão legal no nosso ordenamento. Nós temos aqui o nosso ordenamento jurídico constitucional trazendo um paradigma existencialista de tutela prioritária da pessoa humana da sua dignidade, quebrando aquele vetusto paradigma patrimonialista e matrimonialista do Código Civil 16, característico do sistema clássico, que vem lá do Código Napoleônico. Então, nós temos um Código Civil que já nasceu velho, do Código Civil 2002, amparado ainda numa estrutura rígida, arcaica e matrimonializada do Código Civil 16, e nós efetivamente não encontramos uma norma expressa acerca desse tema na nossa codificação civil. Agora, pela base do nosso ordenamento, há espaço para não se permitir que as pessoas façam os seus próprios arranjos familiares e a sua opção de vida, se a Constituição Federal garante a liberdade, se a Constituição Federal garante expressamente a liberdade para o planejamento familiar, para as suas orientações, será que a gente não teria esse espaço? Será que não estaríamos vedando o espaço, a busca pela felicidade, a dignidade da pessoa, se a gente não acolher esse tipo de arranjo ou esse tipo de núcleos familiares? Porque arranjo me parece até que fica algo meio esparso. Eu entendo, eu não vou tratar especificamente da decisão de agora, mas vou tratar daquela de 2008, o famoso caso do Valdemar do Amor Divino, no recurso extraordinário 397762 da Bahia, em que ele tinha a esposa com um relacionamento de mais de 37 anos, 11 filhos com ela, a Railda da Conceição Santos,
E ele tinha também a Joana da Paixão Luz, com 9 filhos, com quem ele teve uma relação paralela por 37 anos. 37 anos, 9 filhos, mais de 37 anos, 11 filhos. Será que aí não existiam duas famílias? Será que a gente pode fechar os olhos a essa composição, a esses núcleos familiares? Eu entendo que não. Eu entendo que existe no nosso ordenamento jurídico constitucional espaço para tutela dessas famílias. Eu entendo e acho que é esse, tenho certeza que é esse o entendimento da professora Luciana também. E, João, pegando aí o gancho da tua fala e tentando ver o caminho que a gente já percorreu. Luciana começou separando aquela pessoa que termina um relacionamento e emenda em outro, termina um relacionamento e emenda em outro. Então, estou falando de pessoas que têm monogamias sucessivas. Daquela pessoa que, ao mesmo tempo, se relaciona com duas outras, sem que essas outras se relacionem entre si. E aqui eu teria famílias simultâneas. Daquele tipo de relacionamento onde eu tenho 3 ou mais pessoas que todas se relacionam entre si, se conhecem, convivem em um espaço. Se a gente for buscar no Código Civil um dispositivo que trate especificamente sobre esse tipo de relacionamento que a gente está trabalhando aqui, uniões simultâneas, o máximo que a gente vai encontrar é uma referência a concubinato. A gente não vai encontrar uma referência específica, não é isso? E aí, o que eu acho interessante é que o concubinato vai tratar basicamente e exclusivamente de o compartilhamento de uma relação sexual, e a questão patrimonial no concubinato está fora do livro das famílias. Tá? E eu acho que isso é importante para quem está assistindo a gente e não entende por que tanta discussão sobre isso. Porque o que acaba acontecendo é que as pessoas, como você colocou o caso, vivem 37 anos juntos, tá? E socialmente se enxergam como família. Às vezes a pessoa tem relacionamentos em cidades diferentes, então quando ele está numa cidade, ele sai na rua de modo público com uma, e quando ele está em outra cidade, ele se comporta da mesma forma com a outra. Eu estou com a situação agora, João, interessantíssima, do cidadão que tem 3 escrituras públicas de declaração de união estável com mulheres diferentes em cidades diferentes no intervalo de 5 anos. Tá certo? Então, o que é que acontece? Aquela pessoa que vai ao cartório com ele e sai com a escritura de união estável, imagina uma situação e um nível de proteção que, de repente, não tem. Então, aqui eu tenho o campo social fático, eu tenho o campo jurídico, eu tenho aí um abismo entre as duas coisas e, independente da lei prever ou não prever esse tipo de relacionamento, eles acontecem. Eles acontecem, eles envolvem pessoas, envolvem crianças, envolvem patrimônio. E essas pessoas, independente do texto da lei, vão ao judiciário. E vão ao judiciário atrás de quê? Vão ao judiciário atrás de proteção. Tá? Aí, o que é que eu ia perguntar para você antes de provocar a Luciana, para a Luciana tentar dar a gente o estado da arte disso no Supremo Tribunal Federal? Tá? Se eu bato na porta do judiciário, se eu vou ao juiz de família, se eu digo que eu estou convivendo ao mesmo tempo com 2 mulheres, só que elas não sabem da existência uma da outra, tá certo? E a minha pergunta é a seguinte, eu tenho proteção de direito de família, por exemplo, alimentos, eu tenho proteção de guarda, eu tenho proteção de sucessão. O que é que você coloca para o pessoal aqui, João? Sabe o que é que eu acho legal esclarecer? Como é que fica a relação de quem tem esse tipo de entendimento com os filhos? Faz diferença se você está na família monoparental ou na família simultânea em relação aos filhos? Eu acho que esse ponto vale a pena a gente frisar aqui. Ótimo, Marcos. Eu acho que você tem um outro ponto também que você falou que é bastante importante que a gente frise. No seu exemplo aí, você disse que é um homem ou 2 mulheres. Vamos pegar, pode ser o contrário, pode ser uma mulher, 2 homens. Tá? Vamos pegar o exemplo aí de um homem com 2 mulheres, pode ser um homem com uma mulher e com um homem, que é o caso do estado da arte, né, que hoje nós vamos discutir. Eu acho importante, primeiro, para a gente começar, a gente definir que, teoricamente, existem várias, mas a gente pode ter aqui 3 composições possíveis. A primeira, em que foi o que você falou, em que nenhuma das mulheres sabe da outra, né? Estão ambas de boa fé. Então ele é casado com uma, está participando da construção de uma usina em outra cidade, vai lá, tem uma união estável com outra, registra lá uma escritura pública. As duas, uma não sabe da outra, a outra não sabe da uma. A primeira, a esposa não sabe que ele tem uma companheira, a companheira nem sabe sequer que ele foi casado. Aí nós poderíamos trazer uma decisão, por analogia, ao casamento putativo, né? Preservando a boa-fé do artigo 1561 do Código Civil,
E esse casamento putativo já existia no Código Civil anterior, que foi pensado lá no Código Civil 16, na hipótese dos ferroviários, né? Aquele sujeito que ia construindo, instalando os dormentes das ferrovias ou do mascate, que fazia uma família em cada cidade, e não tinha internet, etc. Não sabia, uma não sabia da outra. E daí, para preservar todos, especialmente para fins previdenciários, que a Previdência está sempre antes do direito de família, na mudança, no acompanhamento das transformações sociais, acabou se tutelando essa relação para dizer o seguinte: olha, se existir cônjuge ou filhos, nesse caso a gente pode reconhecer efeitos. É o exemplo clássico que a gente dá das exceções, né? O ato nulo não produz efeitos, mas o casamento nulo, se celebrado por cônjuge boa-fé ou se tiver prole, ele vai produzir efeitos. A questão da prole, eu já vou aproveitar para trazer uma resposta ao que você me indagou, tinha muita importância no sistema antigo, pré-Constituição de 88, porque nós tínhamos aquela odiosa distinção entre os filhos de pais casados e os filhos de pais não casados, né? Os filhos legítimos, que eram filhos de pais casados, os ilegítimos, que podiam ser adulterinos ou espúrios, e os legitimados, que eram os filhos que adulterinos ou espúrios, se fossem os filhos ilegítimos, tinham os naturais, que eram aqueles que poderiam se transformar em legitimados, e os espúrios, que eram adulterinos ou incestuosos. Os naturais podiam ser legitimados. Então era importante para a questão da filiação que os pais fossem casados, porque os filhos de pais casados tinham todos os direitos. Filhos de pais não casados não tinham a mesma proteção. Com o advento da Constituição Federal, parágrafo 6º do artigo 227 da Constituição Federal, o princípio da igualdade da filiação, essa questão, para mim, cai por terra, porque os filhos são iguais perante a lei. Não pode haver qualquer forma de distinção entre os filhos. E eu não posso tratar de maneira diferente, e sequer denominar de maneira diferente, pela norma constitucional, o filho que decorre de uma relação conjugal, ou que decorre de uma relação que não seja do casamento, e que sequer tenha uma união estável. Mas naquele momento do Código Civil de 16 era importante, e o Código Civil de 2002 trouxe alguns recorte e cola de lá, sem atualizar para o sistema constitucional. E a gente tem essa possibilidade, então, do casamento putativo, temos que ter também da união estável putativa. Se as duas não sabem, as duas estão de boa-fé, vamos preservar, tutelar as duas, e a gente poderia encontrar a solução do artigo 1561 do Código Civil. As outras duas situações que trazem um pouco mais de discussão, a questão da clássica, idealizada para o concubinato, que é aquela em que ele tem uma família constituída e pública, e a outra, que é uma relação que não é pública, que está lá no artigo 1727, as relações não eventuais entre homem e mulher impedidos de casar caracterizam concubinato. E daí, pelos tribunais, se é concubinato, não tem direito algum relacionado ao direito de família. Não dá direito a ameação, a regime de bens, não dá direito sucessório, não dá direito a alimentos. E a gente está vendo que existem situações que a gente tem que analisar, como essa do caso do Valdemar, do amor divino. Mas aí a questão é da publicidade, né? Ele dá a publicidade para uma e tem uma relação clandestina com o outro. Seria a segunda hipótese. Eu gosto muito do B.B. King, gostava, né? Faleceu, mas eu gosto muito das músicas dele. E quando eu falo da publicidade, eu lembro de uma música dele que se chama Sneaking Around, em que ele canta, ele canta que ele está cansado de se encontrar escondido, que ele quer tomar um sorvete no meio da rua e andar de mão dada, que ele quer ir no cinema sem ficar preocupado, ou seja, ele quer dar publicidade à relação, ele está cansado de se encontrar às escusas. Aí nós temos uma relação que é pública, a outra que é clandestina porque ela sabe. E tem a outra situação em que todo mundo sabe. Tá? A primeira, ninguém sabe. A segunda, só dois sabem, um não sabe. E a terceira, todo mundo sabe. E aí nós temos também a possibilidade de ter as famílias simultâneas. Até na segunda hipótese, 37 anos depois, 9 filhos, é difícil você sustentar que essa não seja uma relação familiar que não mereça a proteção do Estado. O que você acha, Luciano? Vamos botar a Luciana na conversa, mas está muito fácil para ela, João. Vamos pensar o seguinte. Luciana, veja, o João separou aqui relação conjugal de relação parental, tá? E o problema das uniões das famílias simultâneas que a gente está tratando hoje aqui diz respeito à concessão ou não de efeitos familiares e sucessórios para quem participa dos relacionamentos. Então, os filhos aqui, não importa de que mãe foram gerados, se eu tenho naquele caso clássico de 2 mulheres e um homem, vão ser tratados da mesma forma. O João deixou isso muito claro aqui.
Mas o problema é que as pessoas, às vezes, assistem um pedaço da TV Justiça. As pessoas leem um noticiário e dizem assim, o Supremo Tribunal Federal decidiu o assunto. Não só tem um tema de repercussão geral, tem mais de um tema de repercussão geral. E eu queria que você, se pudesse, resumir para a gente o estado da arte disso. Em que pé nós estamos, tá certo? A gente já tem uma posição definitiva, pronta e acabada dos nossos tribunais superiores. A gente ainda vale discutir isso no judiciário. Vamos começar primeiro tentando entender como é que nossa Corte Superior entende a questão das famílias simultâneas, minha amiga. Beleza, vamos nessa. Me controle meu tempo, viu? Porque Fica tranquila. você fez uma pergunta que vai me levar assim, a uma viagem. A provocação que João fez também, eu queria pegar alguns ganchos do que João falou para a gente falar um pouco sobre isso, porque João usou aqui esse caso emblemático do Valdemar do Amor Divino e da Joana da Paixão Luz, que foi a primeira vez que a gente teve assim ali um sinal, né, uma sinalização do STF em relação a esse tema, iniciada sempre pela provocação a partir do direito previdenciário, né? O que normalmente chega ao judiciário é efetivamente a discussão da pensão por morte, seja porque o direito previdenciário anda na frente do direito de família e traz a tutela, né, das pessoas vulneráveis em relação à questão da dependência econômica, seja porque existe uma resistência também muito grande das pessoas em ir ao judiciário para tratar das relações que estão afetas ao que a gente chama de concubinato, essa expressão odiosa, mas que a gente precisa se aproveitar um pouco dela, porque ela está lá no Código Civil, legitimando de alguma maneira a existência dessas relações. Então, lá naquele julgamento, a gente tem um voto divergente, extremamente emblemático, riquíssimo do ministro Aires Brito, que já era meio que um anúncio do que ele veio trazer no julgamento da ADI 4277, quando ele relatou o reconhecimento das uniões homoafetivas a partir de uma interpretação inclusiva do artigo 226 da Constituição Federal, né? E aí, o próprio Aires Brito, o próprio ministro Aires Brito, ele reconheceu a repercussão geral deste tema específico, que foi o tema de número 529, que foi julgado agora em dezembro de 2020, né? À época ainda ministro, ele reconheceu a repercussão geral com duas finalidades. A primeira, né, era discutir a possibilidade da pensão, da divisão da pensão por morte entre duas relações, e a segunda era a possibilidade de discutir essa pensão por morte tendo como uma das relações uma relação homoafetiva. Então, acho que até cronologicamente, esse reconhecimento de repercussão geral, ele veio até antes do julgamento da ADI 4277, porque eu penso, né, que o objetivo dele era realmente discutir essa questão das uniões homoafetivas. Isso, então, ficou prejudicado e chegou a julgamento o tema 529 apenas em relação à questão da divisão da pensão por morte entre duas uniões estáveis. Qual era o caso? O caso era de um homem que faleceu e tinha união estável reconhecida judicialmente com uma mulher, e o companheiro com quem ele também convivia simultaneamente ingressou com a ação de reconhecimento de união estável, declaratória de união estável, para poder se habilitar também na pensão por morte, então, para fins previdenciários. Então, esse processo ele foi julgado agora em dezembro, né? Foi um julgamento apertadíssimo. Começamos com a tese defendida, sustentada pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, de que há possibilidade da divisão da pensão por morte, seja porque o direito previdenciário se pauta na prova da dependência econômica, seja porque o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário entendia, e o próprio INSS entende, né, a possibilidade do reconhecimento de efeitos jurídicos familiares para essas relações. E aí começamos com um placar favorável ao reconhecimento dessa divisão, dessa pensão por morte, porque essa divisão já acontecia administrativamente, ela já acontecia nos tribunais. Aqui, por exemplo, no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, essa já era uma questão absolutamente superada,
né, os próprios tribunais estaduais, em matéria de direito privado, também já vinham reconhecendo efeitos jurídicos às famílias simultâneas, e o nosso STF surpreendeu, né, fazendo ali uma inversão nesse julgamento e fixando por 6-5 a tese de que não é possível a atribuição nem de efeitos jurídicos previdenciários, nem de efeitos jurídicos familiares para as famílias simultâneas. E nesse caso foi muito interessante porque a gente não tinha aquele caso clássico do concubinato. A gente não tinha um casamento e uma união estável acontecendo de forma paralela. O que a gente tinha eram duas uniões estáveis. Então, me chamou muita atenção, inclusive, o voto do ministro Dias Toffoli, porque ele fez questão de registrar o seguinte: ele entendia que existiam ali duas configurações familiares, mas que ele não tinha como atribuir efeitos jurídicos à segunda, né, porque já existia uma primeira reconhecida juridicamente, né, e não existia contra essa primeira uma ação anulatória. E aí, veja o risco. A gente sabe que decidir é uma missão dificílima, mas veja o risco que essa decisão colocou. Né? Em que situação nós estamos agora? Nós estamos na seguinte situação: o teu cliente, o caso que você está tratando, Marcos, lá no teu escritório, que tem 3 uniões estáveis reconhecidas em cartório, porque os cartórios, a pessoa vai lá e vai fazer uma declaração de que convive com alguém, né? Essa pessoa vai entrar com uma ação declaratória lá no fórum de Maceió, né? A outra companheira vai entrar com ação declaratória aqui em Recife, a outra companheira vai entrar com ação declaratória em São Paulo, né? E aí, a pergunta que eu faço e que me angustia bastante é: quais são os critérios que a gente vai utilizar, né? Quais os critérios jurídicos que a gente vai utilizar para escolher dessas 3 relações que terão sentenças certamente declaratórias de reconhecimento de união estável, para excluir 2 dessas relações e preservar apenas uma, né? Quais são os critérios que a gente vai usar? Se vai ser o tempo de propositura da ação, se vai ser o tempo de relacionamento, se vai ser a existência ou não de filhos. Essa questão dos filhos, para mim, deveria ser uma sinalização de que o STF ia caminhar no sentido de reconhecer as uniões simultâneas como entidades familiares presentes, né, de forma inclusiva no artigo 226 da Constituição Federal. Mas o fato é que eu tô vendo que Marcos Catalã tá aqui. Um beijo, viu, meu querido? Tá aqui, chegar primeiro, leva o bofe. Leva o bofe. Então, assim, tem um monte de gente. Gabi, um beijo para você também. Mas o fato é que me preocupa bastante, né, exatamente que a gente esteja diante dessa situação de total insegurança. Se o objetivo era trazer segurança jurídica para as relações, né, me preocupa bastante que a gente esteja nesse contexto de insegurança. E mais do que isso, gente, se o objetivo da Constituição Federal, né, é resguardar as relações de família de qualquer tratamento discriminatório, de qualquer tratamento violento, se o objetivo da Constituição Federal é trazer para os filhos a segurança de ausência de tratamento discriminatório, como eu vou dizer que o filho, fruto de uma relação não reconhecida juridicamente, não está sendo discriminado? Tem um problema de gênero seríssimo aí, né? Quem são as pessoas que dependem economicamente, culturalmente falando, nessas relações de família? São as mulheres. Essas mulheres que vão recorrer lá à Previdência e que vão pedir a divisão da pensão por morte vão ficar completamente desamparadas e não vão ter condições de oferecer o mesmo tratamento aos seus filhos daquela outra relação que vai ser reconhecida como oficial. Então, a gente tem uma série de problemas aí que teremos que enfrentar pela frente. O problema está resolvido, digamos assim, porque o STF julgou, né, o tema 529. Então, o STF entendeu que, em matéria de repercussão geral, que não cabe nem a divisão da pensão por morte, nem a atribuição de efeitos jurídicos familiares. E, para mim, o problema começou. A luta começa agora. Porque a gente, enquanto doutrina,
né? Nós que somos da academia, que somos da advocacia, eu que estou lá todos os dias no fórum e que tenho uma responsabilidade danada por como eu vou conduzir as minhas petições, por como eu vou conduzir os meus pedidos, tenho a difícil missão, né, de agora iniciar um trabalho meio que do zero, né, para tentar costurar soluções a partir dessa decisão. Quais são Lu, as soluções? deixa né? eu pegar um gancho aí, tá? Pegue. João, Apresente soluções também. eu vou tentar contribuir. Primeiro, para quem não acompanhou, Luciana falou do julgamento no final do ano, o acórdão só saiu em abril, no começo de abril, dia 9 de abril, e a tese de repercussão geral é o seguinte: a pré-existência de um casamento ou união estável de um dos conviventes impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, vírgula, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico constitucional brasileiro. Tem umas coisas aqui que me chamam a atenção. Eram duas uniões estáveis. E aí, João, o acórdão fala de dever de fidelidade. Segundo, a gente está falando de uma situação aqui que eu acho interessante em relação ao caso específico, é porque o processo chega no STF com uma discussão previdenciária. E quando você vai ler o acórdão, parece que a questão previdenciária ficou em segundo plano. Porque até na hora de escrever a tese de repercussão, ele diz o seguinte: não impede o reconhecimento de vínculo, vírgula, inclusive para fins previdenciários. Para mim é estranho. A minha sensação é que em alguns pontos o julgamento foi além do objeto que era especificamente previsto ali. E aí, depois disso, já que eu vinha conversar com vocês, eu fui olhar, João, em homenagem a você e a São Paulo, que é uma área que você conhece tão bem, você milita tanto. Eu peguei 3 decisões, Lu, dos últimos 10 dias, tá? Uma decisão do dia 7 de julho, uma decisão do dia 12 de julho e uma decisão do dia 13 de julho. Então, decisões recentíssimas, tá? João, o que me chama a atenção é o seguinte: numa decisão de 13/7, eram 2 uniões estáveis. E o que é que o magistrado fez? Ele olhou a data de nascimento dos filhos e quando nasceu o filho da segunda, ele entendeu que não tinha mais união estável com a primeira. Tá certo? Então, tá no acórdão. Aqui depois eu posso colocar os números para vocês. No segundo julgamento, tá certo? É interessante, esse aqui é de 12/7, tá? Ele fala de putatividade. Ele diz que está caracterizada a união estável putativa. João, se o julgamento é de 12/7/21, significa dizer que o julgamento é posterior à decisão do STF com repercussão geral. E eu estou vendo um dos maiores tribunais do país, tá, ainda discutindo a questão da união putativa. Então, o que é que me chama a atenção nessas 2 decisões que eu estou vendo aqui para vocês? A gente não tem ainda essa situação pacificada e tranquila nos tribunais. Ponto. Primeiro aspecto, tá? E eu queria te ouvir o seguinte: Luciana colocou muitíssimo bem o caso, mas a gente sabe que a decisão teve votos vencidos. A gente tem posições divergentes. E uma das posições divergentes, aqui saudando o nosso eterno professor, o ministro Luiz Edson Fachin, é especificamente o voto do ministro Fachin e os efeitos da boa-fé nesse tipo de relacionamento. João, para o Supremo, importa se eu conheço ou não o fato da pessoa que convive comigo ter outro relacionamento? Isso deve ser considerado relevante, deve ser considerado irrelevante. Qual é a tua opinião? E depois eu quero ouvir Luciana sobre isso. Tá fácil. Obrigado, Marcos. Um beijo para o Catalã, meu querido amigo. Eu vou começar puxando um pouquinho só o que falou a Luciana e o que falou o Catalã e a Solange também. Como é que a gente resolve essa questão da união estável? Se tiver várias, simultâneas, qual é a que deve prevalecer? Né? Então, a Luciana trouxe vários critérios. O critério da antiguidade, a Luciana falou assim, quem lavou a escritura pública antes, mas a escritura pública por si só não cria a união estável. Né? Diferentemente do casamento, que se faz pelo ato jurídico solene, a união estável se faz em razão dos fatos. Eu entendo particularmente que ela é um fato jurídico. Sei que isso é controvertido, mas eu posso lavar uma escritura hoje de que eu estou vivendo união estável, amanhã brigar e não teve união estável, porque 2 dias não fazem união estável. Então a escritura por si só, a que foi lavrada antes, não confirma a união estável, até porque eu posso colocar na escritura que eu vivo união estável há muito mais tempo do que ela começou
lá atrás. Filhos, olha que decisão interessante que o Marcos nos trouxe. Quando nasceu o filho da segunda relação, acabou a primeira. Não vamos admitir famílias simultâneas. Será mesmo que é isso? Será que a gente não pode ter as famílias simultâneas? No caso no caso que foi julgado pelo Supremo, será que a gente não poderia ter famílias, núcleos familiares convivendo de forma harmônica, de forma a constituir uma família tendo filhos? Será que nós vamos permitir aí, como disse a Luciana brilhantemente, como sempre, vamos permitir que um filho saia desamparado? Então agora aquele do primeiro, da união mais antiga, ele vai sair desamparado, porque vamos amparar o segundo. A relação mais nova é a que vai prevalecer porque teve filhos mais novos. Vamos privilegiar os filhos mais novos em detrimento dos filhos mais velhos. Violação ao princípio da igualdade da filiação, como a Luciana bem nos trouxe. Então, essas questões, para mim, elas estão muito efervescentes hoje e trazem o questionamento que você fez. Hoje, para o Supremo, importa a boa-fé ou não importa a boa-fé? Se a gente for fazer uma análise reta da decisão do Supremo, uniões paralelas não existem, a gente tem que escolher uma, e daí nós vamos dar uma primazia para o ato solene do casamento, se houver, né? Ou senão nós vamos ficar com todas essas discussões acerca de qual a gente vai escolher, e as outras todas são concubinatos. Pouco importa a boa-fé e etc. Para mim, existem vários pontos aqui que são passíveis de crítica. Mas vou levantar alguns deles, até porque o tempo está se exaurindo e eu quero ouvir mais a Luciano do que a minha própria voz. Mas a primeira questão que eu queria levantar é o seguinte: vamos dar sempre a primazia para o casamento. Então a gente discutiu a mudança, a transformação da família. Eu sempre falo isso, a gente discute a transformação da família, estamos lá desde 88 falando, olha, rompemos com aquele paradigma matrimonialista característico do sistema clássico, em que a única família era formada pelas justas núpcias, não existe primazia do casamento sobre outras formas de família, as famílias têm que ser tratadas de forma equânime. Isso ficou bem expresso quando o próprio Supremo decidiu o tema de repercussão geral 809 e equiparou o direito acessório do cônjuge ao companheiro, no voto do ministro relator, o ministro Barroso, em que ele diz exatamente que não existe hierarquização entre famílias. A hierarquização entre famílias é incompatível com a ordem constitucional. E agora a gente volta para a hierarquização. Se tiver um casamento e uma outra relação, o casamento tem que sempre prevalecer. Ainda que outra relação seja mais antiga, tenha filhos e duradoura e etc. e tal, o casamento vai prevalecer. Então, voltamos aí para aquela conformação da primazia do casamento, que é algo que eu sempre falo: olha, o casamento não tem que ter primazia, todas as famílias têm que ter o mesmo tipo de tutela. Ou voltamos para uma questão ainda mais complexa, quando não houver casamento, que é exatamente tentar definir um critério para dizer qual é a família que vai prevalecer. Como disse o Catalã, quem gritar primeiro leva o bofe, né? Essa é uma questão que merece toda a argúcia do Catalã, porque ele falou isso para deixar bem claro que qualquer critério vale, ou seja, nenhum critério vale, né? Porque a gente pode escolher, a gente pode fazer um sorteio, pode fazer um unidunité, né? Para tentar chegar à solução da família. E vira essa questão de uma insegurança e decisões no mesmo tribunal próximas, absolutamente distintas. Eu, particularmente, como escrevi na minha tese de doutorado acerca da boa-fé, eu entendo que a boa-fé objetiva, ela não se limita às relações contratuais. Ela se espalha por todo o ordenamento, através de uma imposição de uma norma de conduta ética, leal, honesta, se evitar que alguém venha a se locupletar sem causa, enriquecer sem causa, indevidamente, etc. Então, para mim é muito cara a boa-fé. E eu vou te responder dizendo o seguinte: eu entendo que os tribunais não podem fechar os olhos, e nós não podemos fechar os olhos, a questão da boa-fé, né? A questão da boa-fé e até da má-fé de alguém que está tentando prejudicar o outro apenas em razão de um vínculo para dizer que é prioritário e etc. Às vezes o próprio sujeito que tem lá as duas mulheres, ele quer prejudicar uma em detrimento da outra. Isso é bastante comum, né? Porque ele tem aquela sua família que não é a família formal, e a gente vê isso direto. Eu tive um caso
bastante interessante há um tempo atrás. O sujeito tinha uma família formal, era um industrial, com 3 filhos, etc. E ele teve, ao longo de um casamento bastante duradouro, ele teve relações com outras mulheres, várias. Teve 3 filhos do casamento e 3 filhos com 3 mulheres diferentes, em que ele teve relações duradouras com essas mulheres, de 10 anos, 8 anos e etc. Teve um câncer e quis prejudicar os filhos a vidas fora do casamento, né? E também todas as relações a vidas fora do casamento. E daí a má fé dele que vai prevalecer. E a família sabia dessas mulheres, sabia desses filhos que ele se recusava a reconhecer. O que ele fez? Negócios simulados, né? Sabia que com a morte íamos aplicar o 227, parágrafo 6º, começou a fazer doações em vida, doações para interposta pessoa e etc. E tal. É esse o ordenamento que a gente quer? É esse o ordenamento que tem por objetivo, por supraprincípio, a dignidade da pessoa humana, que tem por objetivo, artigo 3º, inciso 1 da Constituição Federal, a construção de uma ordem jurídica justa e solidária, um fundamento que vai privilegiar ações como essa, antiéticas, eivadas por má-fé e etc., e não se atentar para a boa-fé? Eu, particularmente, discordo veementemente desse tipo de solução. E nossa amiga Luciana? Eu até me posicionei em relação a isso quando escrevi a minha tese, né, que virou o livro, porque eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar em relação à boa-fé, concordo com tudo que o Aguirre falou, mas eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar aqui em relação à boa-fé é como a gente vai posicionar essa boa-fé nesse tipo de situação, nesse tipo de contexto, né? A tese levantada pelo professor Fachin é uma tese que, para mim, talvez seja um pouco mais favorável ao reconhecimento da tese da boa-fé, realmente, porque ele usa a tese da boa-fé objetiva para as relações simultâneas, mas a gente precisa enxergar em como a gente vai utilizar essa boa-fé. Se essa boa-fé vai estar só no desconhecimento, para se equiparar à situação das relações putativas, como a Gui bem disse, ou se ela também estará no conhecimento de todas as pessoas e na total tolerância das relações. Porque, assim, culturalmente, quando a gente pensa em concubinato, quando a gente pensa em famílias simultâneas, a gente sempre reporta a ideia de que o concubinato é aquela relação que ninguém sabe, que vai surpreender todo mundo, né? Que um não sabe da existência do outro, que na verdade é um pensamento um pouco colonial, porque essa origem do concubinato aqui no Brasil, ela vem exatamente desse processo de ocupação dos portugueses aqui, né? De formação de famílias com as escravas, para não dizer outra coisa, com as indígenas, mesmo mantendo as suas relações lá. Então, e durante muito tempo, a gente não teve uma comunicação fácil entre as pessoas. A Gui usou aqui o exemplo das pessoas que construíam as ferrovias, né? Que a gente sabe que essas pessoas eram pessoas que se comunicavam por outros meios. Hoje, todo mundo sabe aonde todo mundo está. Todo mundo sabe o que todo mundo está fazendo. Então, é muito pouco provável que essas relações existam sem que haja um conhecimento e sem que haja uma tolerância. E aí é isso que me preocupa, sabe, gente? Esta tolerância, a existência dessas relações, porque não existe nada na lei que impeça que essas relações existam. A forma como os tribunais vêm se comportando é muito mais no sentido de impedir que elas tenham efeitos jurídicos, mas não existe nada no sentido de dizer que elas não existam, porque elas efetivamente existem, né? Me parece muito mais um comportamento de um legislador que quer blindar o casamento. Então, que quer realmente premiar o casamento, segurar o casamento dentro de um ambiente de segurança e permitir que essas relações se estabeleçam de maneira muito livre, sem atribuição de efeitos jurídicos e, portanto, sem atribuição de responsabilidade. Então, penso que quando existe um conhecimento de todas as partes, eu não consigo enxergar em como a gente vai aplicar a tese de que se a parte tinha conhecimento da existência do outro relacionamento,
e não saiu dessa relação, essa pessoa estava de má fé. Para mim é exatamente o contrário. Se a parte sabia que existia aquela relação e que todo mundo estava ali de forma consciente, livre, esclarecida, todas as pessoas precisam ter a atribuição de efeitos jurídicos positivos familiares. Então, quando eu penso nessa tese, que foi uma tese muito bem recebida, inclusive pela Divergência, né, porque os 5 votos aderiram à tese do professor Fachin, do ministro Fachin, eu fiquei um pouco preocupada que essa tese crescesse, se fosse vencedora, porque a minha grande preocupação é que a gente sabe que, historicamente, o direito de família, quando ele chega no judiciário, ele chega ainda revolvendo as questões fáticas das relações. Então, o meu medo, eu cheguei inclusive a falar um pouco sobre isso com algumas pessoas que me perguntaram, era que a gente voltasse a discutir boa-fé e má-fé dentro de um ambiente que a gente sabe que ia ser quase que a gente discutir concubinato puro e concubinato impuro, como a gente discutia lá atrás, sabe? Mas, Seria Lu, ser a gente entrar em aspectos privados que a gente conseguiu superar no judiciário. Fala, amigo. Lu, Fala, Gui. aí, o que eu quis dizer da boa-fé, só para fazer a minha... corrigir aqui, se ficou mal interpretado, não é a boa-fé subjetiva que demanda ciência ou a insciência das partes. Não, eu quis falar em boa-fé subjetiva. Padrão ético de conduta, lealdade, o que vai envolver transparência. Se todos sabem, nós estamos ali, um deles virar e falar agora, não, agora eu não concordo mais e não quero mais e eu estou amparado aqui porque minha relação é mais antiga ou porque eu tenho um título, né? Como é que nós vamos fazer? Então eu tive um caso interessante em que a mulher casada sabia que o marido tinha outra. E as pessoas tentavam levar a ela e ela falava assim, não me contem, eu não quero saber. Por quê? Porque se contasse, ela tinha que tomar, perante a sociedade, é uma cidade pequena, ela tinha que tomar uma postura. E ela não queria tomar essa postura, ela sabia, era um acordo entre eles. Então não me contem. Aí, se a gente ficar buscando ciência, intenção, a gente volta para as teorias voluntaristas, para a ideia da boa-fé subjetiva, e não é essa a ideia. A ideia é a boa-fé objetiva, verificar que efetivamente você, até o Venire, né, participa de uma relação ali, e depois vai dizer, não, eu não concordo com isso, mas peraí, durante quantos anos você ficou nessa relação? Vamos pegar de novo o Valdemar do Divino. 37 anos, sabendo. Os filhos ali se conheciam, não, mas vamos pensar, se conheciam, 20 filhos se encontrando. E agora vamos dizer, não, isso aqui não teve uma relação, não teve a minha ciência, a minha anuência, agora não quero. Está violando boa-fé objetiva, né? Não uma boa-fé subjetiva, mas a boa-fé objetiva. Então aí tem um livro fantástico sobre o tema, né, Marcão? Você que é a pessoa mais habilizada. É um tema que eu gosto muito, João. Agora, só a gente tem aí uns 5 minutinhos para terminar. Eu queria que vocês pudessem deixar uma mensagem final. Mas para quem acha que a decisão do Supremo vai fazer com que esse assunto fique fora do judiciário, não vai ficar fora. Eu vou sair do juiz especializado do juiz de família, vou pegar um juiz civil de competência residual, que não está preparado para lidar com esse assunto, tá certo? Com todas as vicissitudes e complexidades. O assunto não vai sair da família, que se tiver filhos menores, a gente vai ter questão de guarda de alimentos na vara de família. Isso vai gerar uma confusão danada, porque essas ações vão ocorrer paralelamente, tá? E a gente tem que se preparar, como a Luciana disse, para essa nova realidade. Então, qual é a consequência do que o nosso o Supremo Tribunal Federal fez? Bom, a gente não vai tratar disso no campo da família, ok. A gente não pode excluir do judiciário ameaça lesão a direito. Isso vai entrar numa vara civil. Mas como o relacionamento não interfere nas questões, a gente continua na vara de família em relação a outro assunto. E veja, nós estamos falando dos vivos, João. A gente ainda tem a questão dos inventários e dos reconhecimentos póstumos, tá certo, de uniões estáveis, que daria outra conversa aqui. Mas aí, o que é que eu queria que acontecesse, meus amigos, agora? Nesse tempinho final, para a gente poder aproveitar bastante, eu vou começar com a nossa Luciana, João, e vou pedir o seguinte, que vocês deixem uma mensagem aqui, para quem vive nessa relação, ou para quem está advogando e tem um caso desse, e que precisa continuar amanhã peticionando e trabalhando no fórum. Lu, o que você diria? Bom, eu tenho dito sempre, né? A luta começa agora. A gente tem uma decisão que não foi realmente boa no STF,
mas a gente precisa encontrar caminhos. Eu, particularmente, já venho pensando em alguns caminhos, né? O caminho da contratualização, o caminho do planejamento, a gente nunca falou tanto de planejamento, né? Do planejamento matrimonial, do planejamento sucessório, esses são caminhos importantes. O caminho do ponto de vista patrimonial, existem ainda algumas saídas, né? Então, por exemplo, o usufruto, a previdência complementar, são caminhos que podem ser apontados como solução. E queria aqui polemizar. Nos últimos 5 minutos é aquela hora que a gente polemiza e sai correndo, né? O artigo 1708 do Código Civil, né? Que é o artigo que coloca o concubinato no mesmo patamar da união estável e do casamento como hipótese de exoneração de alimentos. Então, tenho pensado muito sobre isso. Estou esperando chegar assim, a chance de fazer uma oferta de alimentos a partir da ideia do artigo 1708, né, para constituir uma dependência econômica e aí sim ter legitimidade para uma demanda judiciária como sendo soluções, né, como sendo ideias que a gente pode ter realmente para tentar equalizar essas diferenças que, para além de culturais, agora também são jurídicas. É isso. Mas queria também Aguirre, eu acho que Luciana deu o tema da próxima live, viu, Aguirre? Tá? Deu, que temaço, né? Deu o tema da próxima live. Agora, vamos para as suas considerações finais, meu amigo. Eu começo rapidamente, para não perder as suas, concordando com a Júlia Brasileiro, prima da Luciana, porque a Luciana é competentíssima e é um orgulho ouvi-la e vê-la falar. Concordo com ela, acho que nós temos que buscar soluções. O direito de família sempre é dinâmico e a gente tem que sempre bater nessa ponta dessa faca, né? Desde a grande história da união estável, que ainda não acabou, eu vivo dizendo que reconhecer direitos à união estável é aquele filme de zumbi, Walking Dead, você atira na primazia do casamento e daí vem uma nova tese para sustentar a primazia do casamento. Você atira na primazia do casamento, veio a repercussão geral 809, falei, bom, finalmente equipararam. Daí surgiu a nova tese. Não, é igual, mas não é igual porque não é herdeiro necessário. E a gente está sempre discutindo. E lá atrás a gente teve aqueles pioneiros que tentaram bater na porta do judiciário e falar, a união estável tem que ser reconhecida, a união estável tem que ser reconhecida. A grande história do concubinato, ali antes da união estável, né, o concubinato puro e impuro, tem que ser reconhecido, tem que ser reconhecido. E os tribunais começaram a reconhecer até chegar à Constituição, legislação, Código Civil. Ainda hoje estamos discutindo questões da união estável. A evolução da família. Nós que estamos ali na lida diária, a gente tem que buscar, de novo, transformar esse entendimento dos tribunais. Já estamos vendo aí, Marcos nos trouxe uma decisão de julho agora, em que, olha, vamos achar uma solução, vamos dizer que as duas eram uniões estáveis putativas e vamos reconhecer direitos. Vamos falar da boa-fé, vamos falar dos princípios do nosso ordenamento e vamos buscar soluções para tentar acabar com as iniquidades. Acabar com as iniquidades, é isso que é importante para a gente. Muito obrigado pela oportunidade de falar aqui com dois queridos. Eu tenho que agradecer, João. Tenho que agradecer a você, tenho que agradecer a Lu, porque eu aprendi um bocado aqui ouvindo vocês. E o que eu dizia no começo, João, ficou bem claro durante a conversa. A gente estuda direito de família, mas a gente vive na sociedade. O direito de família está vivo, tá? Independente da lei, independente da jurisprudência. O trabalho da gente é traduzir isso e explicar as consequências de cada decisão. A gente não pode trabalhar tudo preto ou branco com a área cinzenta enorme que a gente tem do tipo de relacionamento e das consequências em relação a isso. A gente não está trabalhando só a questão familiar, a gente está falando de repercussões previdenciárias, repercussões tributárias. E a gente não está tratando só da questão da traição e do problema do casal. Isso ultrapassa o casal, isso atinge os filhos, tá? E tudo isso tem que ser levado em conta nessa equação. A gente tem muito que ponderar, tem muito que balancear. E que bom ter o privilégio de ouvir vocês aqui hoje à noite sobre isso. Quem gostou, a gente vai tentar marcar outros encontros aqui. A gente avisa aqui no perfil, no feed, os próximos eventos da gente. Mas, por enquanto, eu queria agradecer a todo mundo da Pós-Imadec que permitiu que a gente pudesse estar aqui junto, conversando nessa parceria com o Direito News. Queria agradecer ao Alex, que ficou aqui com a gente, que nos recebeu tão bem aqui na sala. E vou me despedindo de vocês. Até a próxima. Lu, boa noite. Aguirre, boa noite, gente, tá certo? Foi muito bom estar com vocês aqui. Obrigada, Alex, até a próxima. Muito bom, parabéns a todos, professores. Obrigado.
Registrado. Excelente Um noite a beijo, todos. Obrigado. Nos encontramos na nossa Tá bom. pós lá no IMADEC, né, professor Marcos? É um prazer receber todos vocês Exato. lá para a gente continuar essa conversa. Nossa, excelente live. Parabéns para todos. Obrigada, um beijo. Tchau, pessoal. Beijo, obrigado. Tchau, Tchau, tchau. tchau.